WhatsApp 99987-8889, consultório anexo à emergência do Santa Pelissari, doutor Bruno. Conforme anunciamos no início do programa, a presença do estúdio do prefeito Daniel Lângaro e do vice-prefeito Edson Ferreira Quebes, o Lagarto. Estamos nos encaminhando para o final de um ano e é sempre necessário, fundamental, dentro, inclusive, da Lei de Responsabilidade Fiscal, da prestação de contas, que ocorre de forma institucional, mas também de forma pública, através dos meios de comunicação. E é isso que vamos fazer a partir de agora, também já projetando, obviamente, 2026. Inicialmente, cumprimentar o prefeito Daniel Lângaro, seja bem-vindo à nossa programação, né? No momento de encerramento, praticamente, das atividades, prefeito. Bom dia. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos os que estão no estúdio aqui, Guilherme. Bom dia aos nossos ouvintes do Sistema Clube de Comunicação. E estamos realmente aqui com o intuito de fazer essa prestação de contas, né? Ainda que o ano não tenha terminado, tem algumas coisas a serem encerradas, mas tanto eu quanto o Lagarto estamos aqui para fazer essa prestação de contas, já que de agora em diante vai praticamente terminando o ano, né? Se deixar a prestação, que também será feita, para o ano que vem, daí talvez as pessoas não saibam o quanto foi feito e como foi feito, né? Então, esse é o nosso objetivo e eu agradeço o convite. O vice-prefeito Edson Ferreira Quebes do Lagarto, aliás, bom dia, né? Ao vice-prefeito que assume a prefeitura na segunda-feira, né? Bom dia, o vice-prefeito. Bom dia, Ivan, bom dia, Guilherme, bom dia aos companheiros de estúdio, bom dia, Daniel, bom dia aos rádio ouvintes. Mais uma vez, agradecer, né, o espaço, né, para nós estar aqui prestando conta para a comunidade. E segunda-feira, se Deus quiser, ali agradecer o prefeito Daniel, né? Que vai dar uma descansadinha um pouco também. E sentaremos lá na cadeira lá, né? Então, estamos lá segunda-feira, firme. Bom, estamos trabalhando direto, mas a partir de segunda, estamos mais ali pela cadeira, né? Certo. E você que está acostumado a conduzir o seu trabalho no guidão e nas marchas, agora é na caneta, a partir de segunda-feira, né? A segunda-feira eu falei pro Guilherme que eu ia dirigir a prefeitura, ele falou, mas é com a caneta daí, né? Nesse aspecto, prefeito, importante, né, também a participação, embora o Lagarto esteja cotidianamente na prefeitura, no seu setor, também ter essa experiência de estar lá no gabinete sentindo como funciona o cotidiano das decisões que precisam ser tomadas, né? Mas o Lagarto já faz isso também, né? Ele fica mais claro, até porque por redes sociais, e as pessoas vendo ele no trator, cuidando da infraestrutura, juntamente com o secretário Isaías, parece muitas vezes que o Lagarto está fora do gabinete, mas ele está dentro também, toma as decisões junto conosco, né? De certa maneira, como é uma situação nova para nós, né? Então, aprendemos juntos todo dia. E o Lagarto é um grande companheiro, trabalha bastante e cuida também da parte burocrática. Então, para deixar a prefeitura nas mãos deles é com muita tranquilidade, porque o Lagarto sabe do que está acontecendo e a gente combinou desde o começo que a gente faria isso, né? E, obviamente, que ele aparece mais na parte de infraestrutura, porque ele pegou isso como uma das metas e que ele iria tocar, né? Que está fazendo muito bem dentro dos recursos que nós estamos dispondo, né? Mas eu tenho certeza, até porque parece que é um período que dá uma parada, mas a prefeitura continua, a saúde continua, a educação, por mais que pare um pouquinho... As aulas, né? As aulas, mas a educação não para e a saúde é 24 horas, né? Então, tem... Qualquer coisa que acontecer também, que precisar de infraestrutura, que precisar do apoio geral, a prefeitura continua funcionando normalmente. Bom, a pergunta depois nós vamos especificar ou estratificar por setor, mas fazer uma abordagem geral, prefeito e vice-prefeito, de que forma, enquanto gestores do município, avaliam este primeiro ano de mandato, este ano de 2025, começar com o Lagarto nesse sentido. Olha, é algo novo, né, pra gente, né? A gente já fui vereador, né, por 2 mandatos, mas é totalmente diferente, né? A responsabilidade é muito grande, né? Nós temos a responsabilidade desde da mamãe que está grávida, do nenê que nasce, das pessoas no geral,
dos idosos, a responsabilidade é toda nossa, né? Então, você sai na rua, você sai no bairro, você olha cada rosto, você olha cada rua e sabe que a responsabilidade é nossa. A gente fez o possível e o impossível. Nós trabalhamos muito com o Daniel, com a nossa equipe, né? Eu sempre digo com a nossa equipe que só eu e o Daniel, só nós dois não fazemos nada, né? Alguns percalços, com certeza. Alguns erros, com certeza, porque a gente é um ser humano, a gente não é perfeito. É novo, é novidade pra gente também. Mas eu avalio como um ano de muita experiência, né? E de muitas coisas feitas, como a gente vai falar com o Daniel aí. Muitas coisas, porque as pessoas às vezes, mas não fizeram nada. As pessoas não imaginam o quanto nós fizemos, o quanto nós trabalhamos, porque desde a rua que a pessoa passa todo dia é nossa responsabilidade. Desde a escola do filho, né, que vai para a escola, é nossa responsabilidade. Desde do posto, é toda a nossa responsabilidade. Então, nós de noite, às vezes, que você não dorme, né? Você já fica pensando no outro dia cedo que você já tem um monte de coisa para ser feito, as demandas, críticas, as críticas construtivas é bom, né? Porque a gente aprende, né, com isso. As críticas de maldade a gente não entra pelo ouvido e sai por outra. Mas é um aprendizado muito bom. E saber que a gente pode fazer parte da história do nosso município e vamos fazer parte da história. Apesar de um ano de não ter muitas obras novas, né, mas nós tivemos que manter, né? Tivemos que reformar, tivemos que melhorar para dar funcionamento e dar andamento no município. Mas a partir do ano que vem, se Deus quiser, né, promete muitas coisas, mas muitas coisas mesmo, né? Então a gente pede a Deus aí saúde, sabedoria, paciência, né? Porque tem que ter muita paciência, né? Porque você lida com pessoas, você lida no dia a dia, você lida com a tua família, né? Porque daí você muitas vezes, né, descarrega na casa, né? Porque você chega nervoso, às vezes você não briga, mas fica sem falar, né? Ali quietinho no canto ali, sabe? Porque você chega nervoso, né? Porque você se preocupa com tanta coisa, então tem que ter muita paciência e principalmente a gente tem que ter Deus no coração. Eu sempre digo, né, eu todo dia faço a minha oração de noite, de manhã cedo, né? E peço para Deus que dê paciência, né? Que dê sabedoria para a gente achar a melhor forma possível. E às vezes a gente erra, né? Nós somos um ser humano, né? A gente não... Máquina, né? Que é feito para não quebrar, quebra, né? Então, às vezes a gente erra também. Mas a gente tenta corrigir no mais rápido possível, né? Ivan, me permita, sim. Ivan, bom dia, prefeito. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Lagarto, tudo bem? Sobre essa questão das críticas, Lagarto, você começou a gestão ali num ritmo lagartinho, paz e amor. Mas a gente tem percebido que nas redes sociais, algumas vezes, você tem respondido às críticas. Quais críticas têm te incomodado, Lagarto? A primeira crítica que me incomoda é falar que não trabalha, né? Essa é uma crítica que me machuca, porque nós trabalhamos muito, muito. E segunda crítica que me machuca bastante, mas fico muito sentido, é de me menosprezarem. Porque ainda tem pessoas que me julgam, né, por eu ser um mecânico, né, por eu não ter diploma. Não tenho diploma, eu não tenho nenhum diploma mesmo, mas tenho um diploma da vida que vale muito, e muito, né? Então, às vezes, sabe, machuca, né, porque mas não fizeram nada. Mas não imagina, né, que nós levantamos 6 horas da manhã todo dia, o pessoal para agora nesse horário, né, Daniel, 1 hora da tarde, e nós com o Daniel vamos 7, 8 horas da noite para casa. Isso machuca, né, Guilherme, de dizer que não estão fazendo nada, porque não foi feito. E outra coisa que machuca, né, mas a minha estrada, a minha rua vocês não arrumaram. Nós não temos como arrumar tudo ao mesmo tempo, né, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né. Então machuca, né, Guilherme? Eu procuro nem olhar muito, porque se você olhar, né, às vezes você quer responder, eu procuro não responder, mas às vezes tem umas coisas que machucam a gente ali, né, Guilherme? Porque só nós sabemos, né? E as pessoas que acompanham, que vê o dia a dia da gente. E às vezes a pessoa atrás de um celular, né, lá que não faz nada, fica, né, atrás de um celular ali dando pancada nos outros, mas vá junto. Eu peço, no meu dia a dia, se alguém quiser me acompanhar um dia junto comigo, das 6 da manhã às 8 da noite, será bem-vindo para ver o tanto que a gente faz, né? Por isso que às vezes machuca, né, Guilherme? Prefeito Daniel, o que nós podemos, obviamente, todos os setores lá têm já, provavelmente o senhor já recebeu os relatórios deste ano, o que gostaria de destacar de ações importantes daquilo que, como disse o prefeito, foi feito, o vice-prefeito, foi feito muita coisa? Pois é. Esse primeiro ano ele foi dedicado muito
para que a gente conseguisse ficar preparado para a continuidade. Veja, nós precisamos pensar sempre, o plano de governo, ele é trabalhado por 4 anos, né? Então, para você trabalhar tudo no primeiro ano, eu me lembro que quando a gente foi numa reunião de prefeitos e vice-prefeitos, o Lagar estava junto, alguns prefeitos nos falaram o seguinte: não pode fazer muito no primeiro ano, porque depois fica a comparação, o pessoal quer que você aumente. E a tua receita não aumenta. Então, esse é um detalhe. Primeiro, nós tivemos um aumento quase que insignificante de receita, na ordem de 1,64%, quando a inflação a gente sabe que foi maior que isso. Além de aumento de folha de pagamento, por 2 motivos. A gente deu um aumento, um reajuste de 7%, e logo no início, para compensar aquilo que tinha ficado para trás. E eu entendo porque gestores anteriores muitas vezes não conseguiram dar aquilo aumento que pretendiam, por falta realmente de ter receita para isso, dinheiro, né? E também tivemos um aumento no efetivo. Muitas pessoas aí dentro do que o Lagarto respondeu criticam que a prefeitura é cabida de emprego, que tem muita gente. Vejam, a equipe daquelas pessoas que a gente chama, que são os cargos comissionados, né, que a gente tem o direito de chamar como equipe, esses são poucos proporcionalmente, né? E vão trabalhar lá como secretários, como assessores, etc., e alguns cargos que têm necessidade. Inclusive que alguns a gente manteve, que já estava lá, que já fazem bem o serviço, a gente manteve. Houve um aumento também na questão da educação. Nós tivemos que chamar novos professores, tivemos que chamar estagiários, numa quantidade de 200, eu até tenho anotado aqui, deixa eu ver se eu acho, mas mais ou menos uns 200, né? 81 novos concursados e 90 novos estagiários. Falando assim, parece que é bastante, 171, né? Mas tinha necessidade. A educação as salas de aulas tinham muito mais alunos do que o permitido. Não tinham, muitas vezes, tinha o regente, ou então o regente estava com um estagiário, não pode. Então nós tivemos que fazer, através da Secretaria da Educação, desde o começo, né? Tivemos que fazer esse chamamento, trazer mais pessoas para dentro, para atender aquilo que a população necessita e também que o Ministério Público exige, porque tem legislação para isso. Você não pode, a partir de um determinado número de alunos, se não me engano 28, é o máximo que você consegue colocar dentro. A isso soma-se também o tutor que precisa estar junto com aqueles alunos especiais que hoje estão na rede, que tem a síndrome do autismo, por exemplo, né? E tem que ter um acompanhamento e que a gente tem um carinho especial. Mas eu quero dizer, se for para fazer tudo o que precisa, tudo na pontinha do lápis, que a gente está procurando fazer, precisa mais receita, né? E receita, que é dinheiro, a gente consegue, ou com aumento de impostos, nós não fizemos isso e não temos nem condição de fazer. Aliás, se a gente só recebesse os impostos na ordem de quase 30 milhões que existe de inadimplência hoje no nosso município, a gente fez um refis para tentar receber, não conseguimos o intento mais alto. Se só recebesse esse imposto, já daria um alívio fantástico para a continuidade da prestação de serviço. Infelizmente, não estamos conseguindo, talvez por uma questão que o país passa uma certa crise e as pessoas terminam pagando outras coisas e não pagam seus impostos, suas obrigações. Talvez aí no futuro também, próximo ano, você não pode deixar passar 5 anos atrasado, tem que judicializar. Vão criticar-nos porque nós estamos fazendo isso, mas obrigatoriamente teremos que fazer para aqueles que não aderiram ao refis, por exemplo. E a outra maneira de você equacionar tudo isso, para resumir a resposta, é você cortar serviços. Cortar a folha de pagamento, mas eu acabei de dizer, nós precisamos contratar, talvez ainda fizemos cortes, inclusive, né? Baixamos um pouco do recebimento de cada um, todo mundo concordou, e aqueles que não concordaram, infelizmente, tiveram que aceitar, que a gente fez um corte a partir do que nós tivemos os relatórios do controle interno de que se não fizesse isso, a situação ficaria complicada.
Bom, prefeito, esse assunto do aspecto econômico-financeiro do município, nós abordaríamos, mas os números estão aí, e eu acho que já que entrou nesta seara, é importante destacar, o município acumula déficits, né? E tanto orçamentário quanto financeiro, enfim, são as contas que estão dentro do limite. Esse déficit que é acumulado e que é um volume significativo de dinheiro, por que isso aconteceu? E é importante que digo, porque até o momento a administração nunca se posicionou em relação a explicar as causas desse déficit, prefeito. Eu já comecei a fazer a explicação, né? Certo, exato. A outra, uma das partes, houve realmente um aumento de folha de pagamento, os 7%, que a gente deu de aumento para compensar logo no começo aquelas perdas. Digo que ainda tem classes de servidores que querem mais reposição, né? E a gente tem que achar jeito de fazer isso, porque a gente gostaria que as pessoas ganhassem aquilo que elas merecem, ou justo, né? Talvez uns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas gradativamente a gente tem que arrumar a vida aí de quase 2.000 servidores ou 1.700 e tantos servidores. A outra ponta foi a quantidade de serviços, Ivan. A nossa saúde, por exemplo, aumentou muito a demanda e nós tivemos que investir praticamente 900 mil mês para atender as demandas. Caso a gente não faça isso, a demanda automaticamente ela existe, mas nós não atendemos. Então eu tenho alguns números aqui. Certo, é importante. Né? Por exemplo, aquelas 1.470 cirurgias, que era um objetivo nosso, de zerar esta fila, que era uma fila antiga, de até 9 anos, né? Nós alcançamos 2.123 cirurgias. E hoje deve ter mais cirurgias sendo feitas, como a média é mais ou menos 20 por dia, de média, né? Tem dias que não faz tanto, tem dia que faz mais. Em diversos municípios, inclusive em Palmas, 2.123 cirurgias eletivas. E eu quero lembrar, cirurgias eletivas é aquelas que são classificadas como não tão urgentes e não tão importantes, mas para a pessoa é muito importante. Então, com essas 2.123 cirurgias, houve demanda de recursos, né? Então, para isso precisa fazer exames, né? Ressonância, tomografia, ultrassom, endoscopia, etc. Nós fizemos 17.452 até novembro. Exames de uma maneira geral. Você vai perguntar, de repente alguém está nos escutando agora, Guilherme, eles vão dizer assim, mas eu estou esperando o meu exame. A demanda ela aumenta, né? A gente está obedecendo a fila e ao mesmo tempo as pessoas vão necessitando mais. Palmas é uma cidade de 50 mil habitantes. Bem interessante, ontem eu falava com uma pessoa, duas pessoas, né? E daí uma disse assim, olha, foi atendido a esposa desse meu amigo que está aqui. E ela finalmente conseguiu fazer a cirurgia que ela precisava. E aí, conversando, aquele amigo que estava junto, ela disse, não, ela fez 3 cirurgias, não foi só uma. Então, a pessoa necessitava de 3 cirurgias e que já conseguiu fazer. Talvez alguém que precise de uma que esteja na fila, ou que entrou, que a fila está com menos tempo agora, ainda precise. Mas a gente tem que fazer a adequação. Em cima disso ainda, eu tenho mais números da saúde, por exemplo, né, nós temos consultas de especialistas de diversas áreas, né? 69.285. Nós fizemos quase 10 mil consultas a mais do que no ano anterior, né? Então, isso custa, isso vai... Nós tivemos mais médicos, conseguimos resolver também através do consórcio de saúde que nós participamos, com a contratação e o credenciamento de médicos, termos médicos de uma maneira geral. Veja, a UPA é 24 horas. Tendo demanda de urgência e emergência ou não tendo, tem que ter um médico lá e toda a equipe, né? Então, isso custa para o município. Linhas gerais, a nossa UPA gasta de 600 a 700 mil reais mês. O governo federal nos passa 140, 130, 140. Então, o resto é com o recurso do município. Ou até com emendas de deputados que eles nos passam para custeio. Agora eu quero dizer o seguinte, emenda para custeio é muito difícil, porque os deputados, eles sabem que aquilo é quase que um ralo, porque tem o gasto muito grande, né? O investimento muito grande.
Não dá para tirar foto, né? E daí não tira foto. Boa, Guilherme, é isso. E aí os deputados, naturalmente, veja, aqueles que estão nos ajudando, e hoje eu quero até não citar nomes ainda, porque eu corro o risco de cometer injustiças. Eu teria que pegar a lista daqueles que mandaram para custeio. Mas teve deputados até diferentes da nossa base que nos ajudaram, tá? E a nossa base está nos ajudando. Ele cai ali, custeio não aparece. Por quê? Está nesse bolo todo que eu falei aqui, das milhares de exames, milhares de cirurgias, e ali, mas ele desaparece. Mas ele serve para fazer esse pagamento. O município, sem esse custeio, esse extra, não tem condição. Não tendo condição, nós temos que baixar a quantidade, e aí vai acontecer novamente as 1.400, 1.500 cirurgias que ficam para trás, porque daí a gente não precisa fazer tanto exame e tal. Então, na questão de saúde é isso. E também, eu quero salientar por último aqui, né, que 83.720 atendimentos foram feitos na UPA, gente. Isso quase 2 vezes a população. Isso é urgência e emergência. Urgência e emergência. O que a população está fazendo? E a gente não reclama disso, porque a UPA está lá para atender. Mas muitas vezes, por não ter sido atendido nas UBS, que a UBS eu nem contei aqui, né, porque está dentro do... não está separada, mas está dentro de todo o relatório aqui. Por não poder ter tido o atendimento na UBS, aí eles vão até a UPA, a população vai até a UPA e está lá para atender, sim. Mas eu quero explicar por que tanto atendimento acontece na UPA. 83.720. E nós temos os números todos relatados, até porque é obrigatório, né? Em qualquer momento, Guilherme, você, Ivan, ou qualquer um, pode chegar na secretaria e receber esses e outros números. Também, 14.652 pessoas atendidas em viagens para Curitiba, Cascavel, Pato Branco, por exemplo, além de 2.569 viagens com os carros próprios. Esse 14.652 com terceirizados também. Então, assim, os números são gigantes e eles custam. Precisa de dinheiro. Então, se a gente pudesse, de forma, claro que existe outra despesa, mas o núcleo duro do orçamento e dos recursos ficaram na ampliação da folha de pagamento, reajustes e ampliação da oferta de serviço de saúde. Basicamente isso, prefeito, que explicam o déficit que o município vem enfrentando esse ano. Saúde e educação, né? Porque eu relatei, nós contratamos novos professores. A preocupação está, como o Lagarto falou desde o início, e ele fez um resumo que eu estendo aqui, pormenorizando. Nós temos que cuidar da nossa criança, nós temos que cuidar da nossa gestante, mulheres, idosos, da nossa população em geral. E nós estamos fazendo um estudo comparativo, tenho inclusive alguns números, se tiver tempo a gente fala também sobre isso, mas é possível sempre fazer, Ivan, Guilherme e ouvintes, um estudo comparativo com os outros municípios. Palmas, infelizmente, ela tem uma faixa de pessoas que necessitam do poder público, mais do que, por exemplo, os nossos vizinhos, mais do que Mangueirinha, mais do que 2 vizinhos que têm uma população muito parecida com Palmas, 2, 3 mil habitantes a menos, mas que tem uma aplicação per capita e uma renda per capita. Per capita é a quantidade de dinheiro que se coloca dividido pelo número de habitantes. Praticamente o dobro eles têm para atender. E nós temos mais habitantes com necessidade. Então, se a gente for atender toda a demanda de Palmas, e nós estamos procurando atender, infelizmente nós não temos recursos para isso e temos que estar buscando esses recursos que eu digo que é para custeio, que eu falei há pouco, né? Junto aos deputados, para complementar. Se eles não vierem, gente, infelizmente, a quantidade de serviço terá que ser diminuída. E aí começa o mesmo problema que outros gestores já tiveram e que a gente tentou com, por exemplo, tem algumas coisas que a gente conseguiu diminuir, né? Vou citar só o Tarifa Zero. Nós conseguimos colocar a nova licitação do Tarifa Zero com 500 a 600 mil ano a menos do que a última licitação. Mas veja, é uma licitação, né? Então, do jeito que a gente fez o edital desde o início, a gente conseguiu, colocando as situações, melhoramos a idade dos ônibus, né? Nós fizemos até um vídeo com o Lagarto lá falando
2022 e 2023. Alguns foram depredados imediatamente, custa para o município, gente. Lixeiros queimados, custa para o município. Então, não é do bolso do Daniel, do Ivan, do Lagarto e de quem está ouvindo. Em parte só. né, prefeito? É só, em né? parte Não é só, né? Sim. A gente divide isso aí. Mas muitas vezes a pessoa diz assim, a prefeitura tem dinheiro, dá de queimar a pessoa, né? O vândalo, Sim. por favor, né? Eu vou queimar esse lixeiro, que no outro dia vem um novo, vem 2. Custa mais de R$1.000 cada lixeiro queimado. E noutra vez que a gente conversou, né, Ivan, que eu estive aqui, você mesmo teve uma experiência de um lixeiro sendo queimado. Quando você foi jogar teu lixo e estava pegando fogo. Estava dentro de fogo, né? Tinha fogo dentro. Isso custa. Exatamente. E aí tem que repor, né? Tem que repor tudo. Nós temos todo dia uma frota grande buscando crianças na escola e depois levando pessoas para serem operadas, fazer exames, etc. Às vezes em carro especial, né? Hoje de manhã eu já recebi um pedido de um carro especial para levar, que às vezes faz esses pedidos, a gente não consegue fazer. Até o prefeito e nem o vice não consegue resolver tão rápido, porque tem a secretaria para fazer. Mas a gente está com essa quantidade de veículos rodando, levando, cuidando da melhor maneira possível das nossas crianças, mulheres, jovens, idosos e população em geral. Bom, lá no início do seu mandato, eu acho que era um dos primeiros, a avaliação dos 100 dias, né? E estava aqui o vice-prefeito, estava aqui o prefeito, e eu considerava que, naquela ocasião, fazendo uma analogia com o seu esporte preferido, que é o basquete, dos 4 tempos, né? Do ritmo acelerado dos 4 tempos, que compõe aí uma partida de basquete. E eu perguntava, vai ter fôlego para aguentar os 4 tempos? E o senhor disse que sim. Esse ritmo é que ocasionou todas estas questões deficitárias, ou seja, o afã de fazer as coisas, prefeito? Eu acredito que sim. Nós entramos numa situação que a gente esperava, mas não contava, por exemplo, que entrassem outras dívidas, né, que foram contraídas em gestões anteriores, e não vai uma crítica, porque a gente entende que as dívidas são contraídas, e às vezes o precatório, por exemplo, né, que nós pagamos precatórios durante esse ano, são dívidas já contraídas anteriormente. Nós pagamos um Finisa quando lá atrás os gestores anteriores resolveram fazer um financiamento, eles colocaram, por exemplo, uma vantagem para a nossa cidade, que eu louvo e dou os parabéns, que foi por exemplo, a iluminação por LED, direto. Precisou de um financiamento. Estou dando um exemplo aleatório aqui, tá? Tem outras coisas. E aí a gente consegue recorrer, o gestor consegue recorrer a alguns tipos de financiamento, quando é possível. E isso foi feito, e não cabe crítica nenhuma, porque precisava, e a população começou a ter esse benefício. Só que começa a pagar na sequência. Então, a gente muitas vezes fala, a gente separa por gestões, mas a administração da prefeitura ela é contínua. Independente da pessoa que está no cargo hoje, estou eu e o Lagarto. A conta é do município. A conta é do município. O que o nosso eleitor escolhe? Um plano de governo, né? Então, planos de governo bons já foram escolhidos, outros não tantos, né? A gente espera que o nosso plano de governo tenha sido escolhido justamente porque atende os anseios da nossa sociedade. Vamos cumpri-lo, estamos cumprindo dentro dos nossos quatro tempos, como você colocou aí, como se fosse uma partida de basquete. E aí, gradativamente, nós sabemos que temos que pagar também aquelas contas contraídas lá atrás. E eu sei que virá uma pergunta da questão de um pedido, né, Guilherme? Nesse sentido, prefeito, esses financiamentos contraídos por gestões anteriores também foram causa dessas dificuldades financeiras que nós enfrentamos hoje? Ele faz parte da despesa, né? Então a gente não pode dizer que não vai fazer. Precatórios, que não vai pagar. Precatórios já é uma outra situação, porque administrações anteriores não esperavam que aquilo acontecesse, não conseguiu pagar porque talvez teve problema judicial, né? Então quiseram cobrar um determinado valor, vamos dizer assim, vou também fazer um exemplo, né? Uma desapropriação de um terreno que o dono do terreno
não concordou com o valor da desapropriação. Tinha Aquela o valor questão venal. do Paulo Pavinato lá, né? Esse é um caso. Esse é um caso, né? Tem um outro caso. Então, chega ali, o gestor da época chegou, e na sua razão, com todos os seus advogados, né? Como nós temos também, a procuradoria, disse, olha, o valor venal desse terreno aqui, você está pagando imposto por 1 milhão, vamos dizer assim. E aí, eu vou ter que desapropriar por interesse social e vou ter que pagar 1 milhão. Só que no mercado, ele vale 3 milhões ou 2 milhões. A pessoa não concorda com aquilo, mas o poder público tem esse poder, por interesse social, fez aquilo, desapropriou, tocou obras em cima, teve algum caso aí, e aquela pessoa que foi desapropriada, ela entrou com pedido na justiça. A justiça vai ter seus trâmites, demora um pouquinho aqui e ali. E estourou no governo do Daniel Elagato. Se perder, se o município perder, não estourou, né? A gente está na posição, né? Mas se o município perder, quem está na posição tem que fazer a defesa. Exatamente. Não conseguiu, perdeu, tem que pagar. E daí o precatório é mandado pagar. Se você conseguir fazer um acordo, fizemos um acordo, inclusive, com uma situação de um pessoal aqui de Pato Branco, que já tem hoje construção sendo feita nesse terreno e já foi construído quadra de esporte nesse terreno, que infelizmente não usaram por causa de todo esse imbróglio ali. E agora nós estamos pagando uma quantidade bem razoável por mês, né, até terminar na complementação. Só por esse aspecto, só para ilustrar para o ouvinte saber, para o cidadão saber. Em precatórios no total tem de 7 a 8 milhões que foram pagos no geral. Né? E desse ano, ao longo desse ano. Nós podemos levantar melhor se tiver melhor. Nós conseguimos, inclusive, parcelar o pessoal entendeu, diz, não conseguimos pagar numa vez só, então vamos parcelar por 400 mil. Então aí a nossa equipe vai lá do financeiro, eu e o Lagarto coçamos a cabeça e dizemos, mas temos que pagar, o município tem que pagar, nós não, né? O município. Nós pagamos, como disse o Guilherme, com a nossa cota de imposto, e volta a frisar, tem muita gente que talvez por dificuldade não aderiu ao nosso refis, que nós queríamos e contávamos que ia dar certo. Nós precisávamos ter recebido pelo menos ali uns 20 a 30% daquilo, aqueles 33 milhões que estavam fora e estão fora ainda. Né? Prefeito e o Lagarto também pode participar da sua posição, vice-prefeito. Agora eu quero que o Lagarto fale um pouquinho também. Só para explicar, por exemplo, o pagamento desse precatório, que é um dinheiro, uma conta inesperada, ela é paga com dinheiro do orçamento ou dinheiro recurso livre do município? Recurso livre, né? Quando acontece, recurso livre não é muito, mas o recurso livre é aquele que quando você não tem de onde tirar em termos de orçamento, naquilo que foi programado, o recurso livre entra para fazer essa demanda. Essa demanda. É uma conta, um saldo de conta separado. Né? Prefeito, só voltando à questão do financiamento. Né? Então, o senhor mesmo colocou que financiamentos contraídos em gestões anteriores, eles acabam impactando as contas atuais. E o município agora vai buscar novas linhas de financiamento numa casa que pode chegar a 30 milhões. Com base na sua experiência, esse financiamento de agora não pode gerar também dificuldades para os próximos gestores? Com certeza, com certeza. Se esse financiamento for contraído em algum momento, vai gerar que alguém pague, seja nós mesmos na nossa gestão ou nas próximas gestões. Mas eu quero aqui, eu já sabia de alguma maneira que essa pergunta tinha que ser feita, porque foi um tema polêmico quando passou na Câmara. E eu quero explicar o que acontece. Veja só, a gente não consegue pegar qualquer tipo de financiamento direto como uma pessoa física, uma empresa, que chega lá com o cadastro no banco e diz, eu estou precisando desse dinheiro para resolver alguns problemas. A prefeitura não consegue. Para fazer isso, nós precisamos de um prazo, e esse prazo demora quase 6 meses. E a gente tem que se programar, né? Temos que nos programar. O que acontece? Quando a gente colocou para essa votação, deixar claro à população, porque pessoas que muitas vezes não viram a tua reportagem, por exemplo, a reportagem da Clube, falando sobre isso, talvez não leram até o final. Aquilo que foi em votação na Câmara, os 30 milhões, é um número para que você fique só com um cadastro adequado. A partir dali, nós vamos, com a Secretaria de Finanças Federal, pedir se é possível. Veja, Palmas tem, hoje, com suas negativas, organizado, nós temos, veja o número, 200 milhões de cadastro. Nós podemos
poderíamos contrair até 200 milhões de dívida. Mas nós não podemos fazer isso porque nós sabemos quanto que nós vamos receber no futuro. Então, um bom gestor tem que cuidar disso. A gente colocou esse número de 30 milhões considerando a possibilidade de, por exemplo, ter que dar contrapartida no ano que vem daqueles eventos, daqueles financiamentos e emendas, programas do governo que venham nos trazer dinheiro. Vou citar programa Asfalto Novo, Vida Nova. Nós temos algo em torno de 35 milhões que virá do governo estadual para que a gente faça as obras, asfaltamento, meio parelho em nossa cidade. Se precisar contrapartida, e essa contrapartida a gente está trabalhando, os prefeitos estão trabalhando para que ela seja pequena. Ontem falávamos com a deputada, a secretária CEMIP Leandre, que esteve aqui, eles também estão trabalhando para que a contrapartida seja pequena. Por que existe a contrapartida? Porque é o ano eleitoral, né? Porque senão poderia abrir. Recurso livre, né? Isso. Aí então, se a contrapartida for 10%, e nós temos 35 milhões para executar, 3 milhões e meio. 3 milhões e meio. Desses 30, nós já estamos preparados para pedir. Se não fizéssemos isso, e eu quero louvar, veja bem, aqueles vereadores que votaram sim, porque eles estão comprometidos com a cidade. Teve 2 vereadores que não compareceram na votação, por seus problemas, e 2 que votaram contra. Ótimo. A gente aceita também, porque a opinião, eles têm essa opinião e podem colocar. Mas eu vi na rede social pessoas criticando aqueles que votaram sim. Gente, eles votaram sim para dar condição de nós termos um cadastro, porque se precisar da contrapartida e a prefeitura não tiver dinheiro, todos sabemos que estamos em dificuldade, nós vamos perder recursos de 35 milhões. E aí nós seremos cobrados porque nós falamos e não tivemos para casear, como você fala. E aí eles vão dizer assim, cadê a responsabilidade desses gestores e desse gestor, que não Daniel, se prepararam. que não se preparou? Eu fui professor de finanças, então eu dizia para os meus alunos, no início do ano da sua empresa, você vá no banco e deixe teu cadastro certinho, porque se você precisar, o juro será menor. Caso contrário, de última hora, não tendo cadastro, vai para o agiota, vai para as linhas mais altas de juro e você não consegue pagar ou não consegue contrair, ou se contrair, fica em eterna dívida. Nós não queremos ficar em eterna dívida e quero deixar claro, não queremos usar esse dinheiro, mas eu preciso, se eu vou pescar dentro do barco, eu tenho que levar uma boia. Caso a pescaria vai dar tudo certo, mas e se afundar o barco, pelo menos uma boiazinha eu tenho que ter para me proteger e aqueles que estão comigo. É essa proteção que a gente está buscando, louvando os vereadores que votaram sim, porque eles vão votar lá na frente, caso a gente for pegar esse dinheiro, também se eles acham que deve ser pego ou não. Então, o vereador não abriu mão de continuar fiscalizando, mas eles nos deram chance de poder, caso seja necessário, ter essa boia. É uma medida preventiva do ponto de vista financeiro. O vice-prefeito, nesse sentido, certamente o senhor já ouviu, ou pelas redes sociais, ou pessoalmente, sobre esta questão da condição financeira do município. Que avaliação que o que o senhor gostaria de dizer? Agora, tendo a oportunidade de forma ampla e restrita, falar sobre esse aspecto. Eu vou falar mais a modo grosso, né? Assim, o nosso município, a arrecadação que sobra livre, né, Daniel, é pouco. Não é muito, né? O ano que vem vai ser menor. Nós vamos pegar um exemplo, a Biotê, né? Que vai fechar as portas o ano que vem, né? Já entra menos recurso no município. Não tem uma margem muito grande para investimentos. Nós tinha 2 escolhas no começo do ano. Nós não fazia cirurgias, como o Daniel falou, não gastava. Nós pegamos, vou falar um pouco sobre o infra. As pessoas, eu vejo alguns, cabecinha pequenininha, o lagarto se preocupa em arrumar a estrada para fazendeiro. Olha o tamanho da cabeça de uma pessoa. O que eu faço? Eu dou suporte para o município trabalhar. Porque o que vai para o interior? Todos os ônibus escolares. As crianças vão todo dia e voltam. Nós temos que dar condições para essas crianças ir com segurança. Nós temos que dar uma estrada de qualidade. Todas as empresas de compensado da cidade, de onde que vem a matéria-prima? A tora, falando diretamente, do interior. Nós temos que dar suporte. Da onde que vem
o soja, o milho, o gado, o pequeno produtor que mora lá nos assentamentos, lá que vem trazer seu produto na cidade, tudo pela estrada. Nós pegamos o infra com 5 caçamba, muitos municípios têm 10, 15 caçamba, uma funcionando, o resto tudo com a cabeça virada lá, estragada. 2 patrolas, uma torada no meio e a outra funcionando. Não temos retro, uma retro velha lá que não pode contar. Não temos rolo compactador. Nós não temos a maioria das máquinas. Foi deixado uma licitação de hora máquina. Ainda bem, tivemos que usar essas horas máquinas para nós poder levantar as estradas. Porque nós pegamos as estradas do interior destruída, a estrada as ruas da cidade, né, que se Deus quiser vai ser asfaltado, não vamos mais ter esses problemas de patrola aqui, destruídas. Nós tivemos que levantar tudo isso. E isso tem um custo. Porque nós tivemos que arrumar as máquinas da prefeitura, né? Entra para a parte do déficit também. Nós tivemos que pagar as horas máquinas das empresas terceirizadas. Isso entra para custo também. Para nós poder levantar. Porque nós pegamos estradas aí que fazia 6 anos, 7 anos que não entrava uma máquina. Outro problema do interior, era feito as estradas grandes e não era feito acesso. As pessoas não conseguiam. Você arrumava a estrada grande, mas para o cara chegar na propriedade dele, tinha uma valetona lá que ele tinha que deixar o carro 1 quilômetro antes e ir a pé. Nós fizemos esse trabalho. Resolvemos problemas crônicos aqui. Quem conhece a Serra do Lovo, as pessoas chegavam ali com os seus caminhão de noite, de madrugada, carregado, chegavam ali e patinavam no seco, arrebentavam o pneu, custo para a pessoa. Nós fomos lá, trabalhamos uma semana com a ajuda de um cara que ajudou nós lá também, particular, do bolso dele. Rebaixamos a serra. Serra do Rodeuzinho, que as pessoas falam tanto, arrumamos. Aqui a região da Pastamec, aquela região lá, eles, quando chovia demais, chegavam no Chupim, a água cheia, não passa. Chegava quem vinha pro asfalto, tinha um riozinho lá que a água passava por cima, as pessoas não passavam. Uma criança doente, passa de que jeito? Uma pessoa com alguma necessidade, marcado um exame, uma cirurgia, passa de que jeito? Fomos lá, levantamos a estrada, trabalhamos lá 2 dias de serviço. Ah, mas não é nada. É algo que tem custo. Isso tem custo. E nós temos que dar esse suporte para esse pessoal. Só que isso tudo tem custo. Um exemplo, gastamos lá, vamos dizer, 4, 5 milhões, 6 milhões de horas terceirizadas. Nós podíamos ter usado só as máquinas da prefeitura. Mas nós tínhamos ficado o ano inteiro e não tinha feito. Então, nós, graças a Deus, conseguimos dar o giro no município inteiro, porque é 1.570 quilômetros de chão, fora alguns acessos. Então, é algo que por causa do déficit, né, que as pessoas... mas era simples. Nós não fazíamos cirurgias eletivas. Nós não arrumava com o que tinha e nós estávamos aí tomando pancada. Então, o que nós fizemos? Nós não é gasto. Isso chama-se investimento. E as britas, Lagarto, como é que é agora? Você só veja bem, nós não temos britador, né? Nós temos que comprar. Isso aí é 100 e poucos mil mês de brita. Porque nós vamos lá, arrumamos, tipo as ruas da cidade. Como é que nós vamos lá e passar só a patrola? Nós temos que pôr uma brita para essas pessoas não patinar, para essas pessoas para ficar bonita a rua. Isso tem um custo. Nós vamos para o interior, nós vamos lá. Nós temos um outro defeito na nossa cidade. Nós não temos cascalho. Nós não temos cascalho em Palmas. Nós temos saibro, que não presta. Então nós temos um problema seríssimo. Arrumamos as estradas, muitas subidas, nós temos que pôr uma brita para as pessoas poder ir e vir. E a brita, além de ficar bonita a estrada, ela trava a estrada, né? Ela segura a parte de baixo para não dar barro, não dar atoleiro. Muitos tubos, muitos bueiros. Então, assim, como o Daniel falou, as pessoas, mas o Lagarto se preocupa só com estrada, e muitos dizem assim, o Lagarto só sabe trabalhar com máquina, só sabe fazer isso. Eu ajudo o Daniel nas decisões. As demandas que vêm na saúde, eu converso com a Paula é assim, na educação, eu estou em todos os setores, mas não adianta ficar eu e o Daniel ali dentro da prefeitura. Um faz o interno, o outro faz o externo. Por isso que eu faço esse trabalho a campo. E outra coisa, é a minha praia, né? É a minha praia, é algo onde eu conheço, onde eu entendo. Hoje temos uma equipe, né? Conseguimos montar uma equipe lá de primeira, né, Ivan? O Isaías, o Claudinei, toda a equipe lá,
pessoas dedicadas. Você pode ver, né? O pessoal começa às 7 e para 1. Nós começamos às 7 e paramos às 7 da noite. O pessoal para com as máquinas, nós pegamos as máquinas depois do meio-dia e vamos trabalhar. Deixa eu só seguir aqui com o Guilherme, tem um questionamento, vice-prefeito. Lagarto, na campanha eleitoral, Sim. propaganda aqui do rádio, do dia 1º de setembro de 2024, palavras suas. Sim. Vamos instalar ar-condicionados em todas as salas de aula das nossas escolas municipais. Sabemos do inverno rigoroso que temos em Palmas. As crianças chegam com muito frio na aula. Também temos calor intenso. Mas para isso é necessário que você vote com consciência. A maior parte dos eleitores votaram. Vocês, como é que está essa situação? Já está na nossa programação, inclusive com energia solar, né? Para nós instalar os ar-condicionado. A partir de quando? O nosso estudo já para o ano que vem, começar a fazer esse trabalho. Eu posso responder, porque esse é o trâmite interno que o Lagarto, como ele fica mais externamente, talvez não vá responder adequadamente, mas já estava respondendo adequado. Nós temos 2 projetos. O primeiro é com auxílio da Itaipu, né, é um projeto de cunho nacional, que é para colocar painéis solares nas escolas. Então, para baixar o custo de luz. Então, a gente tinha essa oportunidade, vamos fazer isso e estamos caminhando. Esperamos que agora, nesse ano, a gente consiga ter, até porque é pela Itaipu, tá? Então, a Itaipu nos ajuda também na questão lá do aterro, no novo barracão da Associação dos Catadores de Reciclável, que vamos tocar nesse ano de 2026, um projeto que está andando. Também essa parte. E a questão do ar-condicionado faz parte também dessa segunda etapa. Nós continuamos com essa ideia, mas eu quero lembrar também que são os 4 tempos, né? Então nós queremos trabalhar, e se eu conseguir alcançar no próximo ano, ótimo. Se não, nós queremos fazer dentro dessa gestão, e o compromisso não fica furado. Falando ainda do tempo, prefeito, então, falando do primeiro tempo. Propaganda do dia 10 de setembro de 2024 aqui no rádio. Palavras suas, prefeito. Nós vamos construir, já no primeiro ano, conjuntos habitacionais com prédios de 4 andares, com 16 apartamentos em cada prédio. Nós já temos o terreno. No lugar onde seriam construídas no máximo 4 casas, serão construídos 16 apartamentos. Estamos no final do primeiro ano. Exato. Nós fizemos a nossa parte inicial. Logo nos primeiros meses, chegamos até a secretaria que cuida das habitações. Foi nos informado que precisava um terreno de determinadas dimensões e que nós tínhamos que ter esse terreno, do qual aquele terreno que a gente estava pensando vamos usar para outra coisa, que é atrás da UPA. Atrás da UPA nós vamos fazer o condomínio do idoso agora. E para essas construções populares, nós tivemos que nos enquadrar naquilo que a Coapar nos passou. Então nós temos 3 projetos de 99 casas, do qual nos foi solicitado que o terreno fosse ofertado. Nós fizemos a aquisição desse terreno, que nessa altura toda a população já deve saber, que é ali no São Francisco, né? Nós fizemos a aquisição desse terreno e ele está preparado agora, durante esse ano, pagamos esse terreno, outro motivo de mais um gasto de investimento com recursos nossos, e a partir dessa aquisição já estamos lá no portal com esse pedido, que eu acredito que a gente consegue, quiçá, sem contrapartida. Porque se for com contrapartida, o início, aí precisaremos vai ser um valor grande, né? Precisaremos também dar a nossa parte. Mas a gente espera que fique esse projeto sem contrapartida, porque ele tem caráter social. Estamos trabalhando para 3 projetos de 99 casas. Infelizmente, a Coapar num primeiro momento, não dispõe dessa modalidade e nos ofereceram casas. Nós vamos aceitar casas. Gostaria de fazer o diferente, como se fosse o prédio, mas se a gente conseguir ao longo, ótimo, continuamos com esse objetivo. Quero dar mais uma notícia. Lembram da questão que você falava, a invasão aqui em cima do São Francisco? Nós equacionamos, o Banco do Brasil estará passando para a prefeitura sem custo, e as pessoas que estão morando ali
poderão ter finalmente a legalidade de suas casas neste ano. São quantas casas lá? 230 e alguma coisa, eu não consigo lembrar. Isso agora, vai passar para o município, essas casas? O Banco do Brasil já assumiu o compromisso, eu já assinei. E as pessoas que moram lá, os representantes, já sabem disso, mas a gente não fez ainda, vamos dizer, essa notícia que eu estou dando agora, até porque você me pediu, né? Faz parte daquilo que a gente tinha como compromisso. Outras coisas também que a gente vai fazer na questão de casas, a partir do momento que fecha, a gente vai tirar as pessoas de zonas de risco, deixando livres algumas partes para que não tenha mais, por exemplo, ali no Campinho, alagamentos. Aquele local não pode ter moradias, mas infelizmente a população se colocou lá e a gente conhece pessoas lá que têm essa dificuldade. Então, é nossa obrigação continuar buscando recursos para, a partir do momento, não só no Campinho, outros locais também, na UPA, Marielle Franco. Prefeito, né? nosso tempo ele vai se esvaindo, né? E muita coisa. E, digamos assim, para a gente projetar 2026, eu me recordo que o volume de recursos que a administração estava alocando junto ao governo do estado era na casa dos milhões. Quanto foi possível, digamos assim, ir lá e carimbar o dinheiro, né? Para vir o ano que vem. Isso é importante dizer porque projeta o próximo ano ou os próximos anos, prefeito. Essa resposta aí, a gente está com muito cuidado para ela, mas já temos protocolado os nossos projetos, que nós já vimos com esses projetos, mas agora a gente viu que precisa os complementares, certo. Precisa muito mais do que uma prancha de projetos. Mas a ideia começa assim, quando você está fora da prefeitura, você só tem a ideia, até porque os recursos para todo esse projeto são escassos na questão particular e também na prefeitura. Mas assim, nós temos mais de 100 milhões protocolados, entre tudo, né? Certo. Com a possibilidade de executar os 100%, né? Já falei da questão da contrapartida que me preocupa, né? 100 milhões teria que ter uma contrapartida grande e nós estamos trabalhando para que ela seja pequena. Na casa, falei 10%, mas queremos trabalhar com os outros prefeitos para 3%. Tá? Quem sabe o governo Ratinho consiga mudar isso e nem queira contrapartida, mas existe a legislação. Então nós temos 100 milhões protocolados. Se a gente vai conseguir fazer isso, eu não sei, porque a gente precisa que o governo também dê o respaldo. As questões das prioridades ou não Exatamente. do próprio governo. Que a gente sabe que o governo estadual está trabalhando no Paraná inteiro. Então tem lá uma fila, né, que os nossos deputados estão trabalhando para nós. Mas uma coisa que eu lembro da campanha também, o Guilherme não me perguntou, mas eu vou falar, é que nós dissemos, e o Lagarto até foi criticado por isso, que nós dissemos que iríamos fazer o asfalto rural, né? O asfalto rural. E alguém disse assim, mas como que você vai asfaltar 1.500 quilômetros? E o Lagarto, na ocasião, respondeu, nós vamos começar, né? Então, nós continuamos trabalhando nisso e já temos protocolado e verba certa para licitar logo no início um trecho de asfalto aqui no Fundo Grande. Nós temos outros 2 que nós estamos trabalhando com o projeto, que é o dos índios ali, né? E do barracamento. E o do abarracamento. Então, continuamos trabalhando. Mas daí vai depender também do recurso do governo estadual. Já temos certo 16 milhões e 800, se não me engano, com verbas indicadas pelo deputado Traiano e o deputado Litro, que conseguiram fazer um bem bolado. E nós vamos ter, sim, o primeiro trecho de asfalto. Quantos quilômetros? 5 e pouco, né? Até a ponte lá do Bandeira, né? Se não me engano. Eu não sei, você que conhece bem quanto dá? Fundo Grande. Fundo Grande. E depois passa com o recurso do litro. 3 milhões por quilômetro, mais ou menos? Chega a 2 milhões. Né? Mas são quantos? Não Nós é vamos, 16? Nós vamos licitar. Confesso que eu não lembro a distância. Se você lembrar, Lagarto, até o Fundo Grande e depois até o Bandeira. Isso. São duas situações. Duas estações. Tá. O primeiro projeto é até o Fundo Grande, né? Então, que dá ali uns 5, 6 quilômetros. Né? Então, esse trecho da Coamo, né? Até na Fundo Grande, vai ser o primeiro, o pontapé, porque até é importante, Guilherme, esses dias os caras falando, né, que nós prometemos asfalto no interior, nunca falamos isso. Nós falamos em fazer asfalto rural e dar o pontapé inicial. Fazemos 5 agora, de repente mais para frente mais 5, quando vem nós vamos aumentando, mas vai ser dado o pontapé inicial,
que nunca foi feito, né? Me parece, Lagarto, que são 12, alguma coisa quilômetros, mas eu me comprometo de passar essa informação correta. Até procurei na minha papelada aqui, que eu tenho lá, mas eu terminei não trazendo só para termino lembrando aqui, todos os números. O prefeito trouxe aqui São 16 milhões. calhamaço de papéis, né, para especificar isso. Podemos estratificar, mas a minha preocupação neste momento era dar oportunidade para o governo municipal explicar, né, sobre aquilo que se tem dito nas redes sociais, no cotidiano. O município está quebrado, está faltando dinheiro, não vai mais ter dinheiro, para explicar por que isso chegou e as perspectivas de projeção. Então, me parece que ficou claro agora, a partir das explicações oficiais, né, do governo municipal sobre essa questão financeira. 2026, digamos assim, é a redenção da atual administração? Veja, em termos de investimento, eu acredito que sim, nós teremos bastante dinheiro, porque quando eu falo que nós já temos protocolado mais de 100 milhões, esse número é gigante. Mas o nosso orçamento, ele é o dobro disso e mais um pouco, 200 que a gente consegue executar, né? A parte orçamentária é maior, mas porque a gente conta com também a entrada desse dinheiro que vem, recursos que vêm do governo estadual e federal. Então, nós achamos que dentro dos 4 tempos, esse segundo ano será o ano do investimento forte. Mas eu quero chamar a atenção e lembrar que esse primeiro ano foi o investimento na saúde e na educação. Né? Nós temos, Ivan, eu preciso falar disso, porque eu me admiro da quantidade desses números, sabe? Nós temos a quantidade de refeições, por exemplo, que os nossos CMEs fornecem a nossas crianças. olha só o número. Tem gente que eu duvidei, mas a gente começou a levantar, né? 8.255 refeições dia. Porque nós temos 1.651 matrículas e essas refeições acontecem até 5 vezes naqueles que ficam o dia inteiro, né? Aquelas crianças que ficam o dia inteiro. Para as escolas, que são 3 refeições por dia, são 11.883. Eu estou falando o número que está nos relatórios, porque nós temos 3.961 crianças matriculadas aí. Além de EJA, SESI, Escola de Artes, 535 refeições dia. Né? Então, são milhares. Rapidamente, aproximadamente 20 mil refeições dia, contando com o cafezinho que vai com a bolacha, contando com a refeição arroz, feijão, carne, salada, né? Que inclusive nessas refeições nós compramos da agricultura familiar, né? Para fazer com que ande. A nossa educação hoje consumiu nesse ano 80 milhões de reais durante o ano. Acho que é só importante ressaltar, né, nessa questão das refeições, né, prefeito, que se for calcular o quanto que, por exemplo, o governo federal repassa para o município, um valor, centavos por refeição. Você não paga uma bolachinha, né? E nós precisamos 80 milhões de reais em refeições? Não, em educação no geral. Lembra que nós temos que pegar a criança em casa. Eu estava fazendo a consideração. É muito número, como eu disse, até a gente se atrapalha. Se a gente considerar que o município tem a obrigação de investir 25% da sua arrecadação em educação, o limite constitucional, nós vamos perceber que isso ultrapassou... Quase 10%. 10%. Isso contando também, por exemplo, o limite constitucional é o que a gente chama de índice. Isso. E a gente trabalha lá. E é uma coisa bem complexa que nós temos que contar com a secretaria e o apoio da contabilidade e finanças para fechar esses números. Se a gente não fecha esses números, a gente não recebe a mesma quantidade de recurso, porque e dá improbidade administrativa. Então, além desse 25% obrigatório e 15% obrigatório na saúde, nós estamos trabalhando com quase 10% a mais na educação, porque a demanda está crescendo, e nós estamos trabalhando com 7% a 8% a mais na saúde. Então, isso toma muito do recurso. Então, para a população, para a gente continuar atendendo minimamente bem, com toda essa estrutura, e a gente, por exemplo, conseguiu trazer um uniforme de boa qualidade, os pais, as mães gostaram do uniforme, que envolveu alguns milhões, porque são milhares de alunos que receberam 8 peças de uniforme. Além de tudo, a gente tem o transporte e a gente tem
a essas refeições que eu falei. E a mão de obra, que são os professores. E a quantidade de alunos máximo que pode colocar. Os novos alunos, aqueles que são diferentes, mas não devem ser tratados de maneira diferente. Os alunos com a síndrome do autismo, por exemplo, que têm que ser respeitados e cuidados dentro da sala de aula. Isso toma dinheiro. Eu quero falar o seguinte, comparativamente. Dois Vizinhos é uma cidade muito próxima da nossa população. Tem menos alunos na escola e eles têm 100 milhões a mais por ano de recursos. Porque é uma cidade que tem esse recurso, talvez pelo PIB mais alto também. Mas para não parecer que a gente veio só reclamar e justificar, eu quero dizer o seguinte. Mas é importante, nós temos prefeito, que acreditar na nossa cidade. Porque, de forma geral, é uma avaliação do que está sendo feito. E precisamos fazer. Né? E certamente a população precisa sabê-lo, porque senão fica sempre o dito pelo não dito. Assim fica o dito pelo dito. Né? Isso. E é importante nesse sentido. E eu quero chamar a atenção que nós estamos com o portal da transparência sempre sendo alimentado. Né? Tem números que muitas vezes o cidadão comum não consegue decifrar, mas que pode fazer. E eu sei que a Clube, o sistema RBJ aqui, através do nosso amigo Guilherme, que é uma pessoa que vai no portal, olha os números, traz a reportagem, né? Algumas reportagens também, eu quero chamar a atenção, a Rádio Clube tem feito um bom trabalho quando fala da coisa boa, né? Por exemplo, Palmas está se tornando a capital da semente de soja. Isso é muito importante, do Paraná, né? Que Abelardo Luz já é... nacional, né? É nacional, está em Santa Catarina. E é nacional. Palmas pode buscar isso, porque são recursos. Então eu vi essa reportagem, quero parabenizar, porque o Guilherme foi buscar fundo. Esses dados nem na prefeitura a gente não tinha, e a gente se baseia por isso. Por outro lado, existe também, às vezes, a má interpretação que algumas pessoas fazem, por exemplo, de uma outra reportagem, outra matéria, que falou que Palmas tinha os piores índices do Sudoeste. O que é uma verdade em 2023. Né? E isso está muito claro na matéria. Está muito claro na matéria, eu quero lhe dar os parabéns. Mas as pessoas veem só a primeira chamada e falam que Palmas é a pior cidade do sul. Não é, Palmas é uma boa cidade. O seu povo, que eu sempre digo que é ordeiro, a sua grande maioria, tem que continuar assim e tem que nos ajudar para aqueles desordeiros. Né? Então, uma prova de que a gente consegue fazer coisas boas, talvez para aqueles que são críticos não achem tão boas, mas é o Natal que nós estamos fazendo agora, com recursos poucos recursos. Não estamos mais gastando 1,5 milhão, 1,8 milhão, como antes, que talvez tinha um pouco mais de recurso, faziam. Nós conseguimos fazer um Natal bem enxuto, com a ajuda de muita gente. Então hoje está fazendo muito sucesso o Amarelinho de Natal, que é o nosso Tarifa Zero, que com uma ideia que eu, o Lagarto e a equipe tivemos, dentro do gabinete, vamos fazer o seguinte, vamos enfeitar aquilo que a gente tem e a gente não vai gastar. As crianças estão adorando. Quem que nós usamos lá e dispomos, né, de uma maneira bem criativa e que eu quero dar os parabéns. A equipe da Escola de Artes está fazendo. Os duendes, o Papai Noel está... Eu tinha deixado minha barba aqui para tentar ver se lograva algum êxito financeiro no final de ano, mas esse ano não deu certo. Olha, em outros tempos, Ivan, dá o senhor manter, o senhor está muito elegante com essa barba de Papai Noel nesse período. Em outros tempos, a gente soube que os Papai Noel eles ganhavam muito bem fazendo isso. O Papai Noel desse ano foi um Papai Noel que não ganhou. Ele veio como Papai Noel mesmo, né? Ele veio numa parceria e ele fez a abertura de Natal. Os nossos valores da terra estão cantando lá. Nós conseguimos trazer um parque para as pessoas não dizer que não tinha um parque, mas de uma maneira, vamos dizer assim, associativa, né? E agora as crianças, principalmente que forem lá no Amarelinho de Natal, elas vão participar da atividade gratuita. Tivemos também uma atividade prévia que foi me esqueci o nome, me faltou o nome. Planetário? Planetário, obrigado, Guilherme. O Planetário, nós trabalhamos uma semana com parceria do SESC. As crianças foram lá e viram o Planetário como uma pré-atividade de Natal, sem custo. E agora nós estamos, para aquelas crianças que participarem do Amarelinho de Natal,
gratuitamente, também estarão concorrendo ou recebendo, os professores lá vão estar decidindo isso, ingressos para o parque. Então terá o dia, né? Porque na parceria que a gente fez, cedendo, lógico que teve alvará e etc, que o parque teve que correr atrás tanto da prefeitura quanto dos bombeiros para ser seguro, né? Mas cedendo os ingressos para as crianças. Aquelas crianças que não tiveram a oportunidade por N fatores, que a gente sabe que as pessoas esperam que essas sejam atividades gratuitas, mas ela não existe gratuidade. A prefeitura tem que pagar. O custo de um brinquedo daqueles para a prefeitura, uma roda gigante, por exemplo, são 300 mil reais, né? Eu não concordei de fazer isso porque nós não podemos gastar esse dinheiro. Para ter 2 brinquedos, 600 mil reais. Não dá. Ah, mas outro tempo teve. Não estavam na mesma situação que nós estamos agora. Se teve, muito bem, eu tenho que parabenizar. Só que neste momento nós não podíamos. Mas nós teremos esse dia, e a partir de agora, né, que as crianças estão indo no amarelinho, vão se divertir, vão ganhar o ingressinho, vão poder brincar também no parque, e a gente vai fazer. Hoje é sexta-feira, né? A partir ali das 6h30 já funciona o amarelinho, das 7 em diante já começam os valores da terra, e teremos o grupo Los Calas, que são o ABBA Cover, né? De uma maneira também muito barata, que nós conseguimos trazer eles, para que o nosso público tenha uma atividade nesse sentido, com música do grupo ABBA, que todo mundo gosta, né? Pelo menos eu que já tenho mais de 40. Quem é jovem há mais tempo, né? Gosta. E segue a programação que já temos também para o domingo, que inclui tudo isso que eu falei, né? E principalmente o que está fazendo grande sucesso, que é o Amarelinho de Natal, que é o Tarifa Zero, transformado num ônibus da alegria com o espírito natalino. Bom, nós estamos encaminhando, vou pegar a palavra do vice-prefeito para sua mensagem final e aí a perspectiva para 2026, depois encaminhamos aqui com o prefeito Daniel. Aproveitar, né, tivemos a resposta do asfalto ali, né, 10 km de asfalto rural, 1.600.000 por km. Então, só para dar a resposta, né, deixar no ar aqui. Que será licitado. Que será licitado. Exatamente. Ainda será licitado. Então eu só quero agradecer mais uma vez o espaço da rádio, né? Agradecer a vocês de coração, né? Por sempre estar junto com nós, acompanhando. Agradecer de coração. Agradecer meu irmão, meu pai, Daniel, que, né, todo dia aprendo com ele, né? Tenho o maior respeito. Olha, eu não usaria esse termo, já foi usado esse termo aqui no passado e não fechou. E eu sou mais novo que o Lagarto também. Eu tenho 48 anos, ele já tem 50. Então, essa questão de paternidade entre vice-prefeito e prefeito não deu muito certo no passado. Mas agora deu e vai dar, né, Daniel? Nós somos irmãos, né? Somos então, companheiros. A confiança do Daniel, que sempre teve por mim, né? E tem, né? E como eu tenho por ele. Agradecer minha família, né, que, como sempre falo, né, tem paciência com a gente, e agradecer o povo em geral, né, agradecer de coração, que, né, nos acolhe na cidade, onde a gente vai, no interior, com o maior carinho. Agradecer nossa equipe, né, nossa equipe de 1.000 e poucos funcionários, né, porque sem eles nós não faria nada. Agradecer a cada um, sinta-se abraçado, e vocês vão fazer parte dessa história, fazer parte dessa gestão. No final dos 4 anos, tudo que for construído, não é só o Daniel e o Lagarto. Vocês vão fazer parte dessa história. Então, eu agradeço de coração. 2026, muitas novidades, né, Daniel? A gente não quer estar anunciando sem estar tudo certinho, né? Muitas e muitas novidades. Nossa cidade vai entrar para a história. Vai entrar. Eu sou nascido e criado aqui. Eu nunca vi tanto recurso que é para vir para o município. Vai entrar para a história. Agradecer a Deus e que Deus encaminhe, ilumine nós aí agora esses diazinhos que eu vou ficar lá de prefeito lá, né? Que é uma felicidade muito grande para mim, né? A oportunidade que o Daniel vai me conceder de um dia meus filhos e meus netos dizer, meu avô, meu pai foi prefeito. Então, agradeço de coração e que Deus nos abençoe esse ano que vem, né? Com muita sabedoria, paciência e saúde, né? Para nós poder continuar a luta aí. Prefeito Daniel, em relação a essa questão, para encerrarmos aqui, a sua mensagem para o munícipe, para a população, já projetando 2026. Eu quero agradecer novamente a oportunidade, quero desejar para a nossa população que esse Natal seja um Natal de perdão, de reconciliação, um santo Natal. E que 2026 seja realmente um ano diferente, um ano produtivo, que a nossa população, de uma maneira geral, ainda que percalços venham, a gente consiga transpassar esses obstáculos, né?
como administração, nós sabemos que temos uma responsabilidade muito grande e a gente vai continuar trabalhando com sinceridade, com honestidade, com probidade, mesmo que muitas vezes pareça que por falta de recursos não está se fazendo isso. Estamos fazendo, estamos programados para fazer um grande 2026. E como eu disse, não é só o 26, é o 27 e 28, para que a gente consiga fechar o nosso mandato entregando um bom trabalho. Entregando um bom trabalho. Lagarto continua, te agradeço pelas palavras, Lagarto, você continua, não é nenhum favor, né, para que você seja agora a pessoa que conduza por um tempo o nosso município como prefeito, porque isso você tem como mérito, né? Você está ali. E você tem trabalhado, você não é aquele prefeito, vice-prefeito, que fica só passeando ou vai lá no gabinete tomar cafezinho, que muitas vezes a gente escuta. Nós temos essa parceria muito boa e eu sei da tua boa vontade, como é a minha também, das nossas famílias, de entregar um bom trabalho feito nesse período que nos foi concedido. Vamos continuar lutando, continuar levantando cedo, dormindo tarde, não dormindo muito. Estamos até emagrecendo por causa disso. Mas a grande mensagem é que 2026 seja um excelente ano e que, por enquanto, tenhamos um feliz e santo Natal para toda a nossa população. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, 9h14 e assim encerramos nosso Pauta Dinâmica aqui na sua Rádio Clube. Hoje um programa especial com o prefeito e vice-prefeito para colocarmos a população ao par daquilo que está acontecendo no governo municipal, que é um direito da população saber, né? Marine Bem Viver, Copérdia Agropecuária, Despachante Leonice, Tesla Sul, Autoescola Globo, Farma Total, Cirurgião Vascular Dr. Paulo Henrique de Bortoli Júnior, Casa Bom Jesus Abarateira, Sicredi, ADEC, Comércio de Imóveis Super União, 99 Óticas Palmas, Clínica Dr. Herder, Laboratório São Lucas e Consultório do Dr. Bruno. Bom dia. Você ouviu? Pauta Dinâmica.